Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E eu vou conversar hoje com Dani Fabiano, do canal O Que Der na Mochila. Gente, obrigado por aceitar o convite. Obrigado pela presença. Vocês estão aonde nesse momento? A gente que agradece. Agora... A gente está em Coimbra, no Portugal. Portugal. Sim. E não, eu tinha visto, acho que o último vídeo que eu vi de vocês que foi lançado foi em Madrid, foi na Espanha? Foi onde a gente estava antes de vir aqui para Portugal. É. Bom, vamos começar do começo, né? Vocês são de Pelotas, né? Como é que funciona? Como é que foi Pelotas, no isso? Rio Grande do Sul, somos gaúchos. Somos gaúchos, E aí, como é que surgiu esse sonho, essa vontade de falar, olha, chega de pagar boleto, vamos viver um pouco. Essa história começou eu sempre digo 8 anos, né? Mas agora já foi 8 anos quando a viagem começou, né? Só que a viagem já tá aí mais de 2 anos e meio. Já faz quase 11. Então foi em 2015, justamente quando eu tive problemas para pagar outros boletos. Como tu comentou. Foi um período ali, meio que o Fabiano foi para Florianópolis fazer mestrado, e aí um tempo depois eu fiquei desempregada, eu trabalhava no Polo Naval, aí deu todos aqueles problemas aí no Brasil, que a gente sabe, e eu fui demitida. E aí fui para Florianópolis também, tava naquela fase ali, meio procurando o que fazer da vida, procurando emprego, aí tava difícil ali na região. Enfim, ficava muito sozinha, né? Muito ociosa, só procurando emprego. E aí comecei nos meus tempos livres, digamos assim, para dar um descanso, eu ia olhar coisa de viagem. Sempre gostei de viagem, sempre quis viajar, né? Mas não tinha feito muita coisa, né? Porque a minha condição não permitia na época. Mas sempre tinha um sonho de, depois que eu me formasse, quando eu tivesse dinheiro, quando eu trabalhasse, viajar, né? E aí começou nessa época aí que eu conheci várias pessoas que estavam fazendo isso, né? Assim, largando emprego, largando tudo para viajar o mundo, né? Eu sei que o Fabiano resistiu um pouquinho, né, Fabiano? Nessa história. Foi um pouquinho só, ela demorou um bocado para me convencer. Eu chegava, a Madeleine comentou, eu fazia mestrado, né? E quando eu chegava das aulas, né? E mestrado é aquela coisa louca, né? Sim. E um monte de informação nova, e aí eu chegava em casa cansado e a Dani chegava assim, vamos viajar, vamos largar tudo e nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu digo, sabe? Aquela coisa assim, tá, vamos. Tá louca, tá ociosa demais, tá ociosa pra achar um emprego logo. Daí ela começou com essa ideia, começou a plantar a sementinha aí nessa época aí, né? E aí foi desenrolando, né? Essa guria tem um poder de persuasão que tu não tem ideia. Imagino. Mas na época, assim, nenhum de nós dois, no fundo, acreditava que podia acontecer, porque a gente vem de família com condições bem limitadas, né? Mães solos, ambos nós dois. Então, a nossa realidade era, assim, algo que não nos fazia acreditar que um dia isso fosse acontecer, que era para nós, né? Naquela época também, a gente imagina eu desempregada, e também o salário do Fabiano não era grandes coisas, assim, pra gente achar que poderia fazer isso. Mas a gente começou a consumir esse tipo de conteúdo, viu que tinha várias pessoas que realmente não eram ricas também e conseguiam, sabe, com muito trabalho, dedicação, foco, né, nos objetivos, em realizar seus sonhos. E aí isso foi crescendo, e eu levei somente 2 anos para convencer o Fabiano. Mas você sabe que aí eu descobri muita coisa nesse período, principalmente na pandemia, que viagem não é sobre dinheiro, sabe? Viagem não é ter como ir, viagem é ir. Depois a sua experiência independe, claro, dinheiro é importante para algumas coisas, no sentido de viajar, mas assim, as melhores experiências normalmente não custam nada, né? Exato. É impressionante, a gente Exato. vai aprendendo isso com outros viajantes também, né, quando a gente acompanha, mas também vai aprendendo ao longo da viagem, né, que às vezes a gente se planeja tudo e paga um passeio que custa caríssimo e fica num hotel maravilhoso e vive uma experiência super superficial, né. E também não tem nada demais se é isso que a pessoa quer, se é isso que ela gosta, né.
Mas sempre quando a gente se abre, assim, para viver um pouco mais, digamos assim, é como as pessoas ali, né, mais em contato com as pessoas, ou usar o transporte público, sabe, essas coisas assim. Viver o local, né? Exatamente, A viagem que tu, total. é a que tu mais aprende, é aquela viagem que tu tem mais imerge na cultura local, né? Essa daí é a viagem que tu mais te transforma ali. Exatamente. Eu sempre digo que a gente volta diferente, né? É verdade. E se De abrir para algum... os momentos, assim, para as coisas que aparecem, assim, né? Às vezes, porque quando a gente fica muito, fazendo tour e passeio, ficando em hotel para estrangeiro, a gente acaba saindo do nosso local para indo para outro local, mas acaba assim infiltrando num ambiente que, de novo, só vai ter pessoas de fora, só vai ter turista. Então, às vezes, a gente fica muito nesse ambiente assim que continua sendo as pessoas de fora, não são as pessoas dali, né? Aí quando a gente se permite, por exemplo, uma forma muito boa da gente ter contato com as pessoas é ficando nessas hospedagens mais simples, né? Na Ásia é muito comum ficar em guest house, né, homestay, essas coisas, que é ali a casinha da pessoa, que ela tem um quartinho ou dois ali, e ela aluga para os estrangeiros, e ali tu vai ter uma experiência incrível de imersão cultural. Daqui a pouco a pessoa te oferece uma comida, te convida para jantar com a família dela, te convida para ir num evento da família, sabe? E como tu disse, são coisas que não vão custar nada e vão te trazer uma experiência incrível. Exatamente. E aí, no caso, a preparação vocês começaram a se preparar, e aí tem aquela história: vamos cortar aqui para juntar lá para a gente atingir o nosso objetivo, né? Isso demorou muito. Porque assim, a gente não pode demorar muito, senão a gente não faz, né? Exatamente. A gente, desde que a gente iniciou o plano, a gente começou com uma ideia, bom, ela demorou 2 anos para me convencer, né? E nesse meio tempo a gente começou a já juntar dinheiro e tal, essas coisas, né? E aí nesse meio tempo a gente vendeu um apartamento que a gente tinha lá na cidade onde eu trabalho atualmente. A gente vendeu um apartamento e não usou esse dinheiro, a gente deixou ele investido, né? Porque a gente já tinha isso em mente, quem sabe vamos viajar e tal. E aí, a partir dali, a Dani, nesse momento que ela ficou desempregada também, ela começou a estudar sobre investimentos, e a gente começou a juntar mais dinheiro. Nesse meio tempo também, eu troquei de emprego, né? A Dani também conseguiu um emprego novo, né? A vida mudou bastante nessa época aí, É, porque daí eu também acabei fazendo mestrado, é, aí o Fabiano foi chamado para um curso melhor, aí eu também já estava trabalhando, a gente já estava com uma renda melhor, né? E aí a gente colocou uma meta também de viver com a metade do que a gente ganhava. é. Com esse objetivo em mente, né? Com essa meta aí, né? Então, por muitos meses, claro que nem sempre a gente conseguia, né? Mas o que aconteceu foi que nessa época foi a época que a gente, né? Eu comecei a trabalhar, a Fabiana trocou de emprego, a gente começou a ter uma renda melhor, mas a gente simplesmente só Viveu naquele mesmo manteve o nosso padrão, manteve assim, nível né? ali. Porque quando a gente vai subindo de padrão de vida, não tem limite, né? Porque a ideia tô ganhando mais, vou comprar um carro novo, né? Vou comprar uma casa, vou comprar móveis caros. E a gente não foi nessa vibe aí. E a gente vai almejando coisas que vai aprisionando a gente. Com certeza. Cada vez tu acha que tá te libertando, mas na verdade tu tá cada vez. O Fabiano deu o exemplo do carro, mas o carro te aprisiona, porque você tem um monte de custo com esse carro. De repente, dependendo do tamanho da cidade, você nem usa tanto. E aí aquela história a gente é ansioso para ter e tedioso para ansioso para obter e o tédio para ter. Exatamente. Então, E aí depois voltar a ter uma mais simples, aí já é difícil, já é sofrido, parece coisa que tá boa, perdendo lá. Aí tu só vai aumentando. Tu não quer voltar, depois que chegou no nível, tu não vai querer regredir. Então a gente sempre teve isso em mente, a gente sempre viveu assim, não, claro que a gente, né, a gente viveu bem também, né? A gente não vive, porque às vezes as pessoas acham que também não vale a pena, não vale a pena viver tão sofrido. Mas não é assim, a gente não vivia mal, tanto que nesse meio tempo a gente fez várias viagens, a gente fez um mochilão pela Europa, a gente casou, né? Casar é uma coisa que não é nada barato. nada A barato. gente foi para o México na nossa lua de mel, a gente foi para Fernando de Noronha. Então a gente também, claro, também porque a gente valorizava essa experiência de viagens, né? Então era uma prioridade para nós. Enquanto isso, a gente tinha um Peugeot 2 portas 207 que as pessoas viviam perguntando quando é que vocês vão trocar esse carro? Viviam criticando. Mas era difícil para as pessoas entender que não era a nossa prioridade. Você sabe que você falou disso, aí você tocou num ponto importante. O meu carro, ele tem 12 anos. Só que assim,
Nesses 12 anos eu já conheci 13 países. E aí, e aí, eu não acho bom. Todo mundo me pergunta: esse carro vai desmontar. Por que que você não troca? Né? Ninguém vai querer comprar mais. Aí assim, e ninguém me entende, porque assim, pô, mas se eu trocar o carro, ficar com aquela parcela do carro, eu poderia estar fazendo outra coisa. Poderia estar, sei lá, viajando um final de semana e fica com aquela coisa assim. Então, assim, ninguém, pelo menos alguém me entende. Porque eu acho que vocês vão concordar comigo, mas eu acho que eu acabei saindo no lucro nessa história do carro. Porque assim, eu não tenho custo com o carro, mas eu consigo peguei esse dinheiro e conheci alguns lugares aí, né? Algumas coisas, né? Questão de prioridade e do que tu quer fazer, né? Porque às vezes as pessoas. A gente acredita que muitas pessoas só vão indo, Não sabe? indo no automático. É, tipo, compra um carro, porque, né? Porque é bacana ter um carro bom. Claro, todo mundo quer ter um carro bom. Você sabe que hoje eu olho assim, eu falo, né? Quando a gente é mais jovem, né? A gente tem essa ambição, né? Ah, eu vou comprar um carro, depois eu vou ter meu apartamento e tal. Quando você tá no seu terceiro, quarto carro, você já não liga mais. Você já fala, esse negócio só. Se ele é tecnológico ou não, ele só me leva daqui pra lá, de lá pra cá. É. E um arzinho, Então, né? Essa tem que ser a mentalidade, né? e um arzinho condicionado mais ou menos no calor. Tá bom demais, né? E. Exato. E aí, assim. E as viagens, assim, trazem. Eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês têm a mesma coisa. É difícil explicar qual que é essa. As pessoas não entendem, não adianta. Você pode ser didático. Eu também estava tentando escrever um livro, tava, né? Ainda pretendo, né? Eu já escrevi alguma parte, assim. E aí, enfim, não sou nenhuma profissional, é óbvio, só tô tentando passar um pouco da minha experiência, mas é muito difícil. Põe É palavras, muito né? difícil botar, já é difícil falar, botar em palavras é pior ainda, tentar explicar para as pessoas o quão é transformador, as coisas especiais que a gente vive. E a coisa especial não é aquele passeio que eu paguei R$ 500, não. Às vezes eu tô passando na rua e numa barraquinha ali de uma senhora vendendo verdura, eu vivo um momento ali que aquilo, sabe, vai me marcar, vai me trazer uma sabedoria ali, vai mudar o meu pensamento sobre algum aspecto da minha vida. E às vezes é aquilo ali que marca o país, né? Tu vai ter de repente um insight de nada. em algum momento que vai te Não, você sabe que eu não vou ter. do mundo, sabe? Eu não vou ter esse tempo aqui, uma hora. Espero que vocês venham aqui ao vivo pra gente conversar. Que aí o papo vai ser mais demorado. Mas eu tive uma experiência em Boipeba, na Bahia, que eu vou resumir aqui rapidinho. Eu fui fazer um passeio pra Morerê e tal, com aquele trator que eles vão pra lá. E aí cheguei de noite num bairro que, teoricamente, pra quem é de cidade grande, seria um bairro estranho, digamos assim. E de repente eu tô indo a pé, a gente tá indo a pé voltando pra pousada, um cara atrás de nós muito esquisito. De repente esse cara olha e fala: vocês são de onde? Meu, só pra resumir, o cara tem uma história de vida absurda. Absurda. Assim, ele trabalhava para um fazendeiro, o fazendeiro mandou ele embora. Trabalhava desde criança para um fazendeiro, o fazendeiro mandou ele embora sem direito algum. E ele não processou o fazendeiro, mesmo todo mundo falando. Um dia esse fazendeiro, não digo fazendeiro, deve ser um cara que tinha um certo dinheiro, foi atrás dele e falou assim: olha, eu tô indo embora da ilha e eu sei que eu não te paguei. Isso fazem 5 anos, mas eu vou deixar minha lojinha de material de construção e eu sei que você tem potencial e pode ficar com estoque, pode ficar com tudo. Isso é minha dívida com você. O cara me contando isso à noite, no meio da rua. E hoje o cara tá lá, é a única lojinha de material de construção da ilha que ele teve como pagamento de um trabalho que ele fez a vida inteira, de uma pessoa que viu o valor nele. Chegou uma hora que a gente parou, que o cara tinha que ir pra direita, eu tinha que ir pra esquerda, a gente parou ali e ficou. Quase meia hora conversando. Isso não tem valor, não tem preço. Entendeu? E aí eu conto isso para as pessoas hoje, as pessoas, legal, você falou. Tá. Eu não consigo explicar, de verdade, para você. Eu não sei. Eu com alguém na rua ali, conversei, sabe? Isso é muito, Não muito tem como complicado. explicar realmente. E
Aí vocês planejaram, tal, se organizaram, né? E quando é que foi o start? Que você falou, meu, agora não dá mais pra esperar, vambora. Ela estava marcada para 2021, né? É, 2021, né? Que a gente tinha ideia, não, vamos sair em 2021. E aí veio a pandemia, veio né, isso tudo aí que aconteceu. A gente nós tivemos que adiar, né? E aí a gente, bom, nesse meio tempo aí a gente começou também a juntar mais dinheiro, porque pô, essa pandemia não vai durar para sempre, vamos juntar mais dinheiro. Aí a gente saiu de um apartamento que a gente morava e que era um pouquinho mais caro, aí pegamos um apartamento menor e enfim. E aí então a gente deu o start realmente em março de 2023, né? Sim, sim. Demorou 2 anos a mais, né? E eu vou fazer uma pergunta: como é que foi a partida? A despedida da família? foi difícil, né? Essa, Eu essa, chorei horrores. essa aí é a pior É parte, muito, cara. é muito difícil. Eu perguntei isso porque, assim, todo mundo já encontra as pessoas viajando, né? Mas tem aquele momento lá que você fala, agora já foi. E aí você tem que chegar e falar, tô indo. É muito difícil. É difícil, cara. Tô indo só daqui a 3 anos, tá? Tipo, tô indo mesmo. Não é aquela história tô indo e voltando, é tô indo É. mesmo. Exato. O Foi muito difícil, o cara. nosso plano foi aumentando, né? Começou com 1 ano, aí foi para 1 e meio. Aí, como o Fabiano falou, depois da pandemia que a gente teve que adiar, a gente foi, enfim, juntando mais dinheiro e viraram 3 anos, né? Então era uma despedida, tipo, daqui a 3 anos eu volto, porque a E princípio é difícil, cara. não tinha planos de voltar nesse meio tempo, né? Ia ficar 3 anos. Então, Porque tem gente, algumas pessoas, desde pequenos, são desapegados, assim, né? E tem gente que é muito próximo da mãe, da família. E isso aí, pra você soltar, pelo menos por um tempo, pelo menos a primeira vez, é muito difícil, né? O aeroporto, a despedida, ela é muito complicada. não, e eu ainda tinha uma tia que estava grávida. Nossa, aí a gente não ia ver o bebezinho nascer, sabe? Isso foi bem difícil. Ele nasceu 1 mês depois que a gente foi embora. Aí, Não, de novo, quando começou a receber as fotos, foi aquela choradeira de novo. Aí faz parte da vida, né? A vida é feita de escolhas. Sempre a gente vai. nada A vai gente ser vai. 100% maravilhoso, né? Não, e a gente vai criando uma certa. No primeiro a gente é mais emotivo, depois a gente vai entendendo que é assim, né? Desse jeito. Né? As pessoas continuam lá, o amor continua do mesmo jeito, a gente continua se falando. E, Faz, não, e mais faz falta os encontros de família, os churrascos de família. Aquele almoço de domingo. Às vezes eles se juntam e mandam uma foto, aí bate aquela coisinha assim, nossa, como eu queria estar lá. sempre vai ter. E vocês, que destino que vocês definiram para começar? Fala assim, bom, vamos fazer uma estratégia. Qual o primeiro país que a gente vai? A gente vai optar por América Latina, a gente vai para Ásia, vamos, sei lá, porque tem sempre a gente tem uma programação, né? Uma programação, claro. A gente planejou como primeiro destino, isso era um sonho. A Dani, que ela fez o planejamento maior, o sonho dela era começar pela Tailândia. Né? Então a gente planejou tudo para começar por lá. Só que a passagem do Brasil direto para a Tailândia é horrível de cara. Aí então a gente deu uma quebrada. A gente parou primeiro na Alemanha, ficamos 5 dias na Alemanha, depois a gente voou para a Tailândia. E por incrível que pareça, essa quebrada na Alemanha ali deixou a passagem Muito mais barato. bem mais barata. Né? A gente tinha já conversado também antes de, quem sabe não começa pela América, né? para ir se habituando, ir se acostumando, né? Mais fácil. Tá? Ai, mas eu não sei, eu tinha uma. Vamos longe, né? Assim, vamos longe logo. O meu sonho é uma bobagem, né? Mas enfim, ali junto com o sonho, uma das partes era uma passagem para o outro lado do mundo só de ida. Então eu queria isso, foi isso que a gente fez. Não, eu tô falando isso porque eu tenho curiosidade e muita vontade de conhecer a Tailândia. A Tailândia é um dos países que estão no meu radar. Nossa, cara. E eu já não tem como não gostar. E eu já até meio que desenhei alguma coisa, de repente norte, depois sul. Mas a gente precisa de uns 15 dias pra você poder começar a entender como é que é a Tailândia, né? Uhum. A gente voltou uns 3 meses, né? A gente voltou umas 3 vezes na Tailândia. Sim, a gente sempre voltava, nosso queridinho. Não tem quem não goste. Se tu fala com qualquer viajante, olha, 80% vai dizer que é o queridinho e os outros 20 vai dizer que adorou. Não, não tem uma pessoa que fala mal. Não tem. Não conheço, pelo menos.
Cara, Quem chegar fala na mal, Tailândia é uma loucura, né? Chegar na porque Tailândia, assim, assim, ó, uma cultura totalmente diferente, sabe? Nossa, é uma sensação muito incrível. É. né, e o povo é muito legal, aparentemente você É, vê que eles são acolhedores demais. Asiáticos são. Ai, gente, os asiáticos são demais. A gente sente saudade da Ásia todos os dias. é, Não, e a Todos os comida, né? dias a gente queria é voltar bonito. para a É Ásia. diferente, totalmente diferente, né? A Ásia é Não, incrível. e a comida, né? Vamos falar da comida, porque, né? É bom demais. É A bom. comida da Tailândia, a gente também é uma das Tailândia, favoritas. da Índia, nossa, do Mas Japão. tem um episódio assim, Dani, quando você desembarcou na Tailândia e olhou pra lá, qual foi a sensação? Nossa, eu tava meio assim, anestesiada, eu acho. A gente olhava para os lados e via as pessoas falando aquela língua estranha. E a sensação é: não acredito que cheguei aqui. Não acredito que isso aconteceu. Será que é verdade mesmo? Ou será que eu ainda tô sonhando? É surreal. É inacreditável. Não, assim, eu fui pra Turquia mês passado, né? E é um país que eu falei assim, olha, é o país mais maluco. Istambul é a cidade mais maluca que eu conheci até hoje. Em termos de multiculturalismo enorme. Assim, segunda-feira, 8 horas da noite, parece sábado. Todo mundo no bar, comendo. 11 horas da noite parece meio-dia na rua principal. É totalmente inverso do que a gente imagina. Né? E não tava calor nem nada. E aí eu olhei, eu adorei, eu achei espetacular. A história que tem aquela cidade. Tomando chazinho no Chazinho no copinho, copinho aquele. aquele de... Não, onde você entra, primeiro antes do bom dia é o chá. Toma É o o chá. chazinho. Exatamente. E chegando na Tailândia, assim, foi o primeiro lugar que vocês foram. Hoje vocês já têm um aprendizado de viajante bem grande, né? Então, por exemplo, a mala diminui, porque quando o viajante vai primeiro ela vai maior, depois ela vai reduzindo. Um monte de coisa que não usa. Por conta do peso, por conta coisas que você não vai usar e achava que ia usar e chega lá, nem precisa, né? E como é que quais as dificuldades que você passaram de adaptação, das novidades que foram acontecendo, que hoje você já tem uma certa experiência. Então, às vezes você vai procurar um lugar para se hospedar e você vai ficando experiente nisso, né? Onde buscar, as fotos nem sempre são o que mostram, buscar comentário. Como é que foi essa evolução da vida de viajante mesmo, né? Porque vamos combinar que vocês chegaram lá como turista, naquele momento. Sim, a gente chegou bem no estilo mais... A gente chega em qualquer, né, viagem, a gente chega, né, sempre com o pé atrás, né, assim, né? Mas ainda mais quando tu tá viajando 3 anos, né? A gente ia viajar 3 anos, a gente tinha um orçamento limitado, a gente pensava, nossa, a gente tem que fazer esse dinheiro aqui durar, né? Render, a gente não pode, né, fazer nenhuma burrice aí, né, no caminho. E aí, no primeiro hotel, né, que a gente foi reservar, que a gente já fez uma borradinha. Uma grande. Uma grande borradinha. Foi culpa minha, eu não sei, aquela coisa de que vamos reservar Primeira o primeiro cidade. hotel. Tava meio nervoso. E aí a gente procurou. Quando decidiu, eu não sei o que aconteceu. Acho que é porque a gente tava olhando o hostel também, que aí o hostel tu pega por cama, né? E aí para nós dois teria que ser 2 camas. Mas no fim a gente acabou achando um lugar, tipo uma guest house, e pegamos um quarto privativo. Só que aí eu não sei o que aconteceu, que acabou ficando. Aí eu peguei 2 quartos. Em vez de selecionar 2 pessoas, ela botou 2 quartos. 2 quartos. Ai, E aí eu cheguei lá, caramba, aí tem que pagar 2 quartos. E aí a mulher, não, e eu falei, não, mas não era, eu errei, desculpa, não tem como devolver. E a moça, tá, mas é que tu pegou. Não, e tudo isso, né? Imagina, Tailandês. ali, na primeira semana de viagem, o nosso inglês não era, ainda não é fluente assim, né? Mas hoje em dia já é bem melhor, mas não era nada bom. Não, mas o deles também, né? Vamos combinar para O deles entender. é pior ainda, Esse é realmente. pior. Ainda mais que era uma guest house, então não era nem um hotel nem nada, né? A comunicação era um pouco difícil. Aí ligaram para alguém que falava melhor inglês, aí eu falei com essa pessoa. E aí tentei pedir de volta, ela, mas é que tu reservou no aplicativo, né? A gente tem que pagar taxas pro aplicativo e tal. E eu, não, mas aí tu me devolve menos, não sei o quê. Aí eu pensei numa solução e falei, e se a gente então ficar 10 dias
A gente tinha reservado 5 A gente dias, tinha né? reservado 5. E ela, tu pode ficar 10 dias? Eu falei, ué, posso, né? A gente não. Porque a gente já foi assim, desde o início, sem plano, sabe? Desde o início, com esse objetivo de ir fazendo a viagem ao longo do caminho. E aí ela, não, então tá, então pode ser, tudo bem. Então aí já no primeiro hotel, claro, teve a Alemanha, né? Mas a gente considera que o primeiro destino foi a Tailândia, porque era onde que a gente queria que fosse o primeiro destino. Então o primeiro já deu problema aí no hotel, mas a gente conseguiu resolver dessa forma. Aí a gente acabou ficando 10 dias em Bangkok, o que foi super bom, né? Foi Porque bom, tem coisa pra caramba pra Bangkok é fazer lá. muito legal. A gente também teve esse tempo a mais para se adaptar ali, se habituar. Então, acabou sendo bom nesse sentido, né? Mas é o que tu falou, a gente vai ficando mais esperto, assim, né? Em ver o que realmente importa para um hotel. Porque cada pessoa também tem seu estilo, né? Tem gente que não abre mão de um banheiro privativo, tem gente que não abre mão, sei lá, de outra coisa, sabe? Então, a gente vai entendendo ao longo do caminho também o que realmente é importante para nós, né? para nós, o que faz a gente ter mais conforto, né? Às vezes uma área comum que tenha um banco para sentar, essas coisas. Aí tu vai aprendendo e vai selecionando o melhor depois, né? Mas de qualquer modo também não era tão difícil, porque o nosso critério era sempre pegar a primeira página ali, organizar por mais barato, chegar ao segundo, terceiro, no máximo até o terceiro. Os primeiros 5 ali, pelo menos, ia ser um daqueles. Eu faço isso também, mais ou menos isso. Super baixo, assim, né? Eu pego o mais caro, o mais barato, vou baixando, e aí eu vou nas prioridades de banheiro, etc, e a gente chega no meio termo. Vamos dizer assim. Sim. E essa parte de digital, editar vídeo, gravar, isso tudo vocês não tinham experiência na época. Não. Aprende na estrada, né? Aprende na estrada. A gente começou a gravar os vídeos antes, né? Quando a gente estava ainda no Brasil, a gente começou a vender nossas coisas, né? E aí a gente combinou, vamos registrar e tal. E a gente gravou um vídeo falando sobre nós, né? Contando a nossa história. Aí botamos lá no YouTube também. Tem vídeo da gente, tem vídeo das pessoas indo lá buscar as nossas coisas, porque a gente vendeu tudo, né? Um carregando a televisão, outro carregando geladeira, cama, sofá. E vídeo pintando o apartamento para entregar. Entregando o carro. Então a gente já foi meio que aprendendo aí, né? Mas antes era a Dani que editava, aí depois, ao longo da viagem ali, aí foi passando para mim, e hoje quem é responsável pela edição tá, tipo, 90% comigo, né? Eu já tinha um pouco mais de costume, porque eu tinha uma marca antes. Então, eu ia falar da tua loja. Ainda tem, né, a loja? Não tem, não. Ainda existe. Mas ainda, né, agora ela não está operando, né? Quando eu saí, ela tinha ainda um estoque, aí ficou mais ou menos um ano vendendo, e depois acabou, né? Então ela tá parada, a minha marca, né? E então eu já estava um pouco acostumada com esse negócio de fazer uns stories, né? Postar alguma coisa, mas aí era mais essa coisa de Instagram, assim, né? Mais básico. E aí foi bem diferente, assim, né? Mas a gente foi se acostumando. Nossos primeiros vídeos certamente são bem ruins. Porque Nossa, quando a gente olha, eu olho o meu primeiro episódio aqui, eu quero morrer. Juro pra você. Não, é totalmente travado, cara. Retraído, aí parece até que a gente tá meio triste falando, assim. E a gente não tá acostumado com o som da nossa voz. Isso. E aí a gente fala baixinho e, enfim, é terrível, né? Depois a gente não liga mais, mas no começo você fala, cara. No começo é horrível, cara. Horrível. Eu passei uns 3 dias querendo tirar do ar. Naturalmente, assim, né? Mas tem dois tópicos que eu queria falar, assim, que eu acho que vocês têm muito a acrescentar, que é o Everest. Como é que foi essa experiência do Everest? E depois nós vamos falar da Índia. Tá. A gente desenhou a viagem para fazer o Everest Base Camp, né? Porque eles têm uma época bem restrita. Bem certinho para fazer. Para ser feito. Ou tu faz ali em torno de abril, maio, ou que é a primavera, ou faz no outono, que é setembro, outubro. Então a gente começou a viagem em março e a gente já desenhou para estar lá no Nepal. Nessa época para fazer o Everest Base Camp, que era um sonho para nós, né? O Everest Base Camp ele tem algumas dificuldades, como tem que pegar o voo mais perigoso do mundo no aeroporto, um dos mais perigosos do mundo, né? Então a gente várias vezes repensou se ia fazer mesmo, porque tem um outro trekking lá que é bem famoso, que é da montanha Annapurna. E aí meio que assim, quem tem medo de ir fazer o Everest faz esse, né?
E aí a gente pensou, será que a gente faz o Annapurna, é mais tranquilo, não precisa pegar esse voo, né? O início ali é mais acessível, né? Da cidade mesmo, tá? Mas a gente já saiu por essa aventura aí, a gente queria tudo que tinha direito. A gente sabia que o Everest ia ser tipo, um divisor de águas, assim, para nós. Foi assim... Cara, é uma experiência incrível, incrível. É incrível. Desde o primeiro dia, assim, tu saiba caminhar e tu caminha e vai ficando nas vilinhas ao longo do caminho, assim. Nossa, cara, é muito transformador. E vai conhecendo a vida ali do povo da montanha, que são os Sherpas. Né? Nossa, eu diria que é tão forte ou mais que uma peregrinação, assim. É bem forte para quem vive a experiência. Pra gente foi demais, assim. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, pra gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Não, porque eu conheço pouco. Eu sei que tem, dependendo do nível que você vai subir, né? Tem determinado preparo, até físico e de equipamento, porque você tem que ter, né? Então você vai no primeiro estágio e tal, e tem custo para você subir o Everest, alguma coisa assim, ou ainda consegue subir de uma forma gratuita? Que assim, a gente não subiu o Everest, porque assim, para subir o Everest aí é escalada, né? É montanha, é risco de vida, o cara tem que ser profissional é caríssimo. Caríssimo. Ou sei lá, $50.000. Sei lá, eu não chutando assim, é muito caro. É muito caro. Imagino. E paga o governo do Nepal, né? Tu precisa de muito tempo, porque tu tem que ficar ali e aí tem que ficar esperando uma janela de clima bom para poder fazer. Então é outra coisa, assim. Isso aí sim é para quem tem muita grana, assim, sabe? Isso aí é uma coisa. Hoje também a gente já não, acho que pensando a gente não faria. Eu não faria, porque é muito arriscado, cara. Tem risco de vida, assim, tem lá a zona da morte que eles chamam, que tu tem que fazer em um tempo, né, de X, porque tu tem pouco oxigênio, aí tu tem que passar rápido por aquela zona ali. Então. Tem um grande risco realmente de vida. Várias pessoas morrem por ano tentando subir. Mas eu acho que a imersão, a experiência que vocês tiveram já tá bom. Sim, a gente foi até o campo base, né, que é onde até os alpinistas começam a preparação para subir. É ali que tem os acampamentos ali, tipo, ficam as barraquinhas ali, quando tá em época de escalada, ficam todas as barraquinhas montadas ali. A gente foi até esse ponto. Então quem faz o trekking até o Everest Base Camp é até esse ponto que vai, onde, no caso, os escaladores começam. E aí é um trek aí de vários dias, assim, tu vai passando por várias vilas. Normalmente é feito aí em uns 8 dias, 9 dias, né, que tu vai cada vez subindo mais, até chegar à base e tu vai até aí porque aí tu consegue ver o Everest, né? Então, quem faz o trekking é para ver o Everest, não para subir o Everest. Aí, assim, aí já é só um trekking, assim, tu faz com roupa comum, não precisa de nenhum equipamento especial. De frio. No máximo roupa de frio, um stick para ajudar na caminhada, mas não precisa de nada especial, é uma caminhada, um trekking, né? Claro que é nas montanhas e tem várias peculiaridades, né? Tem a questão da baixa oxigenação, porque a altitude é muito grande, chega a mais de 5.300 metros. Então, realmente, todo mundo sofre em algum nível com a falta de oxigenação, pode dar dor de cabeça. Então, assim, vocês saíram do Everest maravilhados com aquilo tudo, né? Vamos dizer assim. Cara, não tem como tu não sair transformado dessa caminhada aí. Trekking, assim, que tu fica imerso naquela... tu fica imerso no teu pensamento, porque ao mesmo tempo uma coisa cansativa, né? E difícil de fazer, né? Porque tu tá na altitude, né? Então tu fica sempre lutando com os teus pensamentos, assim, nossa, eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. E também imerso na cultura local, né? Tu vê a cultura dos Sherpas, tu comer a comida dos Sherpas, sabe? É uma cultura muito diferente, sabe? Então, não tem como tu não sair transformado daquela. E também acaba refletindo muito sobre a vida como um todo, porque ver o povo lá da montanha, a vida deles é muito difícil. Tem os carregadores, que a gente chama de porters, que eles trabalham carregando as coisas. E, gente, no início é muito difícil, porque é sofrido ver, né? As pessoas... Claro que, ao mesmo tempo que eu trouxe uma oportunidade nova para eles de realmente ganhar dinheiro, né?
também é uma vida muito sofrida para nós de fora que olhamos assim, né? Eles carregam, assim, toneladas de coisas, são cargas gigantescas e eles carregam nas costas, assim, sabe? E na altitude, né? E na altitude. Claro que eles já têm outro Outra outro aclimatação. organismo, né? Eles já, para eles aquilo ali é como pra gente nível do mar, assim. Tipo, não tem limite de idade. Tu vê senhorzinho, sei lá, de 70, 75 anos, sabe? Carregando, assim, ó, um carro nas costas. Não um carro, não, mas Uma coisa pesada, né? Tem muito. Por exemplo, a gente viu um carregando vários fardos de Coca-Cola nas costas. Imagina o peso que tem aquilo, horrível, assim. Então, muito peso mesmo. E aí, para qualquer ser humano que tem o mínimo de empatia, vai se abalar com aquilo ali, sabe? Nos primeiros dias. Inclusive, nós contratamos um porter para nos ajudar com as mochilas. E aí, ele carregou uma das mochilas. Todos nós carregamos, assim, mochilas, mas aí era muita coisa que tinha que levar, né? Tinha que levar saco de dormir e tal. Então a gente contratou um porter para carregar. E no primeiro dia, assim, eu chorei muito, porque me deu uma sensação horrível. Parecia que eu estava explorando um ser humano, sabe? Então, para eu me adaptar àquilo ali, entender que estava tudo bem, demorou, assim, foi difícil o primeiro dia, né? E aí depois que a gente viu que ele estava de boaças, né? Porque o que as outras pessoas carregavam. Inclusive quem carregava as mochilas de turista, assim, os turistas, tem muita gente, claro, a gente sabe que nem todo mundo tem consciência, né? Nem todo mundo está se importando. Então tinha gente que levava de tudo e mais um pouco e eles carregavam, por exemplo, coisa de 2, 3 pessoas. E nossa, era triste de ver, assim, né? Mas, enfim, aí a gente também reflete sobre a vida, sobre os nossos privilégios, né? Eu sempre falo que o Brasil tem N problemas, mas a gente tem muita sorte de ter nascido onde a gente nasceu. O Brasil é um país bom, a gente tem liberdades, né, que em muitos lugares no mundo a gente não vê. Então faz a gente questionar muito essas coisas, né, sobre a vida, As os nossas, privilégios. as nossas dificuldades, o que a gente acha que são dificuldades, às vezes não são tanto, né? Né? Exato. Nossa. Comparado com outro país, a gente vê que o Brasil é um paraíso, cara. Então, o Brasil. Essas reflexões, né? O Brasil, eu tava até conversando outro dia, eu falei, o Brasil era para ser um dos mais turísticos do mundo. O único problema aqui é o acesso que você tem para viajar, que é muito ruim, né? Você imagina o Brasil interligado por trem, o que ia ser esse país? Né? E infelizmente a segurança, né? Porque E a segurança, né? quando a gente fala com estrangeiros, é unânime, todo mundo fala a mesma coisa, não vai para o Brasil porque tem medo. Porque tem medo, cara. A gente escuta muito disso, sabe? Eu escuto. Eu fui agora, voltando agora, eles falam assim, né, mas tem assalto e tal. Eu falei, tem, mas tem em todo lugar. A diferença é que o problema daqui é que a violência do crime é muito maior. Então, por exemplo, você vai para outros lugares, tem muito furto, pickpocket, coisas assim menos, vamos dizer assim, amedrontadoras, até para o turista. Apesar do problema que pode ser causado, o cara não sai com trauma. Aqui o que se divulga, e às vezes é realidade mesmo, o roubo é violento, a pessoa te aborda, ela toma o celular na tua mão. E assim, como é que você vai negar pro turista, pro estrangeiro que fala aqui no. Você vai falar, cara, é assim, entendeu? Não vou puxar a Tem sardinha. medo, né? Eu vou dizer para vocês assim que acho que não teve nenhum lugar que eu senti mais medo do que eu sinto no Brasil, assim, de viajar no Brasil. Felizmente. Não sei se é porque a gente também tem mais consciência, né? No Brasil a gente sabe que ali é perigoso, né? E às vezes em outros lugares a gente pode até estar se metendo num lugar ali que não deveria, mas não tem essa consciência, né? Mas de sentimento que eu mais me sinto insegura é no Brasil. Exatamente. Outra, se tem alguma vantagem, se é que existe alguma vantagem do país ser violento, é que a gente fica ligado em qualquer lugar do mundo, né? O brasileiro. Ninguém passa o brasileiro pra trás. Cara, olha, é difícil enrolar. É difícil passar a perna. O brasileiro é difícil. É cascudo. Às vezes até é ruim, porque aí a gente percebe como a gente é um povo desconfiado. E às vezes tem lugares, eu não vou lembrar assim de citar nenhum agora, mas tem lugares assim que certas coisas que pra gente é comum, porque a gente sabe que tem que estar esperto, para outras culturas é até ofensivo, assim, sabe?
Por exemplo, ficar perguntando preço antes de pagar, porque senão vão dar um outro preço, sabe? Algumas coisas assim, da gente estar se resguardando. Para algumas outras culturas são, mas por que tá fazendo isso? Tá achando que, né? Achando que eu tô te enganando, né? Não é assim. Exatamente. É que nós somos. Aqui a gente tá acostumado. A gente tá aí cascudo, né? A gente tem sempre uma casca de banana em algum lugar. Então a gente sai desviando. Entendeu? Inclusive, aí- eu vou contar um pode caso falar. aqui rapidinho. A gente tá aqui em Coimbra e nós estamos na casa de um seguidor. Ele já tinha nos convidado várias vezes para vir, para ficar aqui, né? Que eles iam adorar nos receber. E aí, quando eu cheguei, ela deu as orientações, né? A gente ia ficar sozinho, e eu, tá, mas E eu tava perguntando o que que eu tinha que fechar na hora que a gente saísse, tá? Tem que fechar essa porta, tem que fechar essa janela, não sei o quê. E aí ela começou a rir e falou assim: que isso, é coisa de brasileiro? E eu falei: é coisa de brasileiro, Deus o livre sair. Imagina deixar alguma porta. Deixar uma janela aberta. Uma janela aberta que não era para ter deixado, acontecer alguma coisa, a casa não é nossa, né? Então eu tava com medo, né? Me explica tudo, como é que fecha tudo, como. Mas é isso mesmo. A gente tem esse jeito, não tem como. Porque a gente, desde pequeno, a gente aprende a se cuidar dos problemas que a gente tem aqui internamente, né? Quando a gente contar isso fora do país, o cara não acredita. O cara fala, não, deixa a porta aberta. Pode deixar. Você quer uma coisa muito emblemática? Ah, pode deixar sua mochila aí, não tem problema. Isso pra nós é um negócio maluco. Como assim? Pode deixar a mochila aí que ninguém vai mexer. Cara, isso acontece direto. A gente chegar no hotel, não tá na hora do check-in. Não, mas pode deixar aí. Aí a gente deixa no hotel e sai pra passear. Cara, Pega É toda estranho. o valor aí, bota na mochilinha pra carregar. a gente se resguarda, né? Não vou deixar o notebook, né? Porque assim, Não dá pra dizer, não dá pra pensar que é tudo mil maravilhas. Acontece, não, acontece tem coisas. roubos. Exatamente. Mas Agora. tu tem que estar ligado, né? Não adianta, isso é em qualquer parte. Não, vocês falaram de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, quando você vai na Praia do Sancho, não tem como. Você tem que deixar sua mochila na pedra lá pra você entrar no mar. Mas aí você fica dentro do mar olhando lá, né? Pra ver se. Ele tá sempre olhando, né? Aí você fala, cara, é tão difícil chegar aqui. E você acha que o cara vai se preocupar com a mochila que tá lá, mas, né? Vai saber. Exato. Né? E aí, eu queria saber um pouquinho da Índia, porque a Índia, pra mim, é fascinante em termos de muita coisa. Comida, cultura. Eu acho que eu sempre pergunto pra quem foi, qual foi a sensação, qual foi a experiência. Cara, a Índia é bem isso que tu falou, é muita coisa. E assim, ou a pessoa ama ou ela odeia. É 8 ou 80. E a Índia é assim, ó, é difícil de explicar e mais ainda, é difícil de te preparar para a viagem para a Índia. Por mais que a gente fale, a Índia é assim, a Índia é assado, não sei o que, cara. Mas eu já viajei para vários lugares. Você nunca vai estar pronto pra Índia. Nunca vai estar pronto, cara. Não vai estar pronto. Nunca. A Índia, assim, tu sai pra rua, assim, ó, chega a te cansar, sabe? É buzina, é tuk-tuk, é os caras se xingando, um lá. Cara, assim, é engraçado, mas, assim, ao mesmo tempo é cansativo tu não consegue ficar muito tempo na rua, sabe? Porque é muito estímulo. Muito estímulo. Quando a gente chegou, inclusive, a gente fez um couchsurfing. Eu vou explicar rapidinho, porque eu não sei se todo mundo sabe. Couchsurfing é uma plataforma, tem um aplicativo em que tu fica na casa das pessoas, única e exclusivamente para trocar a experiência, conversar. Assim, ela te cede um lugar na casa dela, seja um sofá. Couchsurfing vem do sofá, né? Justamente, fica Vou aqui no surfar no teu sofá, né? E aí, enfim, tu fica na casa da pessoa e troca experiência, conversa com ela e é isso, né? É uma troca só de realmente de contato, né, com outras pessoas de outros lugares do mundo. E aí a gente chegou na Índia fazendo um couchsurfing. Então ele foi nos buscar com toda a família no aeroporto e eles eram daquela religião Sikh, porque era Os que usam uns turbantes, assim, sabe? os caras usam turban lá no norte da Índia, em Amritsar. E aí, ele nos deixou num hotel, porque a casa dele estava em reforma, e ele nos hospedou num hotel, num quarto de um hotel de um amigo, um hotel todo chique, assim, de graça, né? Porque a gente estava fazendo couchsurfing. Sim. Hotel chique, cara. Super chique. Inclusive, no início a gente falou, não, então não precisa, deixa, né? E ele fez questão, né, de que a gente ficasse e tal. E aí eu lembro que no primeiro dia a gente ficava só olhando na janela, assim. Abria a janela, assim. E olhava na janela. E fechava a janela. Assim, criando coragem para sair sozinho pra rua, porque no início é um pouco intimidador, assim, tu vê, e os indianos, assim, eles são engraçados, porque eles têm muita curiosidade Eles são muito É, curiosos. Eles são Cara, muito acolhedores, mas eles são assim.
pra nós, aqueles olhares soam estranhos. Sim, Cara, são estranhos. e eles são assim, eles olham e eles ficam olhando, e é um olhar penetrante, assim. É uma coisa Então, assim, pra gente, né? E eles ficam olhando, e eles não têm problema com isso, eles não são que nem a gente que tipo, ai, olha, mas tem vergonha, ou... Não, eles ficam olhando e tá tudo bem isso pra eles, não tem problema, sabe? Então eles ficam olhando fixamente, então tu te sente muito observada, assim, e a gente ficava olhando na janela, e o jeito que eles falam também, assim, Eles estão sempre se xingando. parece que estão sempre se xingando, meio alto, assim, meio gesticulando, sabe? E a língua é diferente. Então, pra gente soa meio assim, talvez, que não tá acostumado, um pouco agressivo, parece que estão falando se xingando. Então, é um pouco intimidador no início, a gente olhava na janela, enfim, mas aí no outro dia a irmã desse cara, né, do nosso host, ele falou: minha irmã vai passear com vocês. Aí ela foi lá com 2 amigas. Nos pegou de tuk-tuk. Saiu, já mostrou a cidade inteira, nos levou lá no Templo de Ouro e tal. E aí foi bom que na primeira vez a gente teve uma companhia. Teve uma aclimatação, né? Teve uma aclimatação. Aí a gente foi se habituando, mas realmente a Índia necessita, assim, de uma adaptação. Uma adaptação. E eu digo, cara, a Índia não é para todo mundo. não é pra amador. Eu acho que não é para todo mundo. Acho que assim, tu tem que ir muito com a cabeça aberta, assim, sabe, pra Índia. Ser muito mente aberta. Porque senão tu vai só falar mal do país. Só vai falar da sujeira, Tem que Então ir tem que pra estar mente aberta para experimentar comida, sabe, para tentar falar com as pessoas. Porque se tu for assim, cara, tu vê que o país é incrível. Assim, foi um dos países que a gente mais gostou também. E as pessoas também, depois que tu conhece alguém, conversa, realmente eles são bem receptivos, são muito gente boa. Nesse primeiro dia que a gente passeou lá com ela, as amigas dela, nossa, super queridas, nos levaram para vários lugares, sabe? E a gente teve várias experiências assim, esse próprio cara que nos recebeu, depois teve outro que nos recebeu em Jaipur também, por Couchsurfing, e ele tinha um hotel e ele hospedava viajantes assim pelo Couchsurfing nos quartos dos hotéis dele. Ele disse que uma vez, inclusive, o recepcionista dele ligou e falou: olha, para de aceitar gente, porque não tem mais quarto disponível. Não tem mais quarto. Os quartos estão tudo já cheios de pessoas que tu está recebendo de graça. E o cara fazia simplesmente isso aí para ajudar, para conhecer outros viajantes. Então... Olha que maluco. Maluco na hora que... Então, assim, é uma coisa que a gente teve muito que aprender, né? Não, é verdade. Tu presenciar ali a vida, como é a Índia, tu vê a questão da fé deles, nossa, que eles têm uma fé, assim, que é até inacreditável, vendo as condições, assim, que as pessoas vivem lá, vendo a pobreza, e é tão bonito de ver, assim, essa questão da fé, a cultura tão diferente, as roupas, é tudo, as vacas na rua. Cara, o templo dos ratos, a gente foi no templo dos ratos, é difícil tu assimilar isso daí, cara, como é que os caras têm um templo onde eles veneram ratos? Então tu vai lá... Eu cheguei a ver isso aí. É inacreditável, cara. É inacreditável. E aí Deus o livre, tu tem que cuidar, tu tem que andar ali, Deus o livre, e eles entram, algum rato. Realmente veneram, eles entram em filinha, vão lá, fazem carinho nos ratos, dão comida. Nossa, escola, assim, ó. Levam caixas de doce, uns doces bonitos, assim, tudo. Tem barraquinhas na frente vendendo doces. E os doces tudo bonitinho para dar para os ratos. Então é uma coisa muito... É um negócio... É assim, ó. É difícil até de explicar. Porque, olha, é um negócio... E assim, eu acho que o que sustenta muito é a religiosidade deles, né? Porque essa espiritualidade deles naquele caos é uma coisa que deve compensar a outra, né? Porque... Exato. Assim a gente fala caos no bom sentido, porque é a buzina, é a bicicleta, é o tuk-tuk, é a comida, é o cara vendendo sapato, é a vaca querendo passar. É isso. É isso, é uma baguncinha, assim. E realmente, assim, eu concordo que a gente acaba baixando um pouco a tolerância em relação a passear, e assim, a gente realmente tinha que passar mais tempo no hotel e menos tempo na rua. Não é. A gente saía, ficava algumas horinhas, e aí entrava num restaurante, ou já voltava pro hotel, porque realmente é tanto estímulo, é tanta... A Índia, assim, cada vez que tu vira a cabeça, tu vê Tá acontecendo alguma coisa, sabe? Como assim? O que é isso, sabe? Então é tanto estímulo que é o que o cansaço mental, né? É o que o Fabiano falou, você tem que estar preparado. Você tem que ter a cabeça aberta, porque assim, e a Índia são vários países em um. Então, Agra é de um jeito, Varanasi é de outro jeito, Delhi é de outro jeito. E então, cada local você sai com um aprendizado diferente.
A cidade de Varanasi, eu vou falar pra vocês, é no mínimo chocante. Pô, no mínimo. Varanasi é a cidade mais, assim, ó, sei lá, mais intensa, assim. intensa. A Índia já é intensa, Varanasi, então, assim, tá no tipo, exponencial. Muito, muito fora da curva. Porque a religiosidade ali é a flor da pele. O que eles veneram o rio, a questão da forma como eles lidam com a morte, é um negócio muito diferente. Muito diferente. A gente assistiu lá uma cerimônia de cremação, né? Inclusive, a gente estava ali, assim, olhando, e aí tinha uma família, e a família nos chamou, assim, para a gente chegar mais perto, chamou e apontou, assim, para a gente ficar mais ali na frente, para poder ver melhor. E a Bem gente pertinho da ficou fogueira, né? super perto, assim, das fogueiras, vimos parte dos corpos e as famílias ali assistindo. Mas você sabe que tem toda essa riqueza espiritual, cultural, mas a Índia tem também esse lado ruim, porque tem muita gente que vai pra lá pra falar mal também. Com certeza. Ainda mais que tá em alta. Às vezes vira moda, né? Tu falar mal do país. O cara vai daqui lá pra gravar conteúdo falando mal do país. Isso é ruim. Isso é ruim pra vocês, pra quem viaja, porque cria aquela imagem. Você vai filmar em algum lugar, o cara já não deixa. Porque o outro que foi lá falar mal. Sim, hoje já tem muito disso, infelizmente. Parece que virou um pouco também, tá em alta, assim, falar mal dos lugares, não só da Índia, de vários lugares. Mas não tem porquê, né? Na verdade. Claro, uma coisa é tu falar a verdade, porque a Índia realmente, como a gente falou, tem várias questões, tu não consegue ficar muito tempo na rua, porque é muita zoeira, realmente é muito sujo. Mas, cara, se tu tá disposto para ir para um lugar e conhecer a realidade do lugar, no mínimo é tu ter respeito. E tudo bem também falar das coisas que tu não gostou e tal. Mas é isso, a gente vai para os lugares para mostrar as coisas boas, né? Não é, e outra também. Não dá pra falar que caiu de paraquedas hoje em dia, né? Que não tinha informação. Não dá mais. Chegar lá, desci aqui no aeroporto, puta, mas não era isso que eu vi. Não dá pra falar mais isso. Hoje em dia tem informação aí pra tudo quanto é lado. A gente que grava, cara, a gente tem uma responsabilidade, assim, né, com o pessoal que assiste e também com o país que a gente tá, né? A gente sempre não gosta de chegar e botar a câmera na cara das pessoas, assim, expondo o local, sabe? Porque isso daí vai acabar, vai criando isso daí que tu falou. As pessoas, Cria o turista uma tá aqui, repulsa, cara, né? sim, exatamente. Esses turistas escrotos. A gente já vê muita diferença de tratamento em lugar que é turístico e interior. Já, assim, a diferença no tratamento é absurda. Porque as pessoas que estão num lugar que não é turístico, que não recebe turista, não está acostumado, ainda tem aquela coisa de achar legal ver uma pessoa de fora. Poxa, tá aqui visitando a minha cidade, te trata bem, te chama, te dá uma coisa para comer. Vários lugares a gente passou por isso. Por exemplo, na China, que é um lugar que não tem turista estrangeiro, são bem poucos. Agora tá aumentando, né? Agora que meio que tá ficando em alta no Brasil por causa da suspensão do visto, mas é um país incrível que a gente amou demais e é raro tu ver um turista estrangeiro lá. Tu vê muito turista chinês, né, que eles adoram viajar, mas é raro. E O chinês tira até foto com o ocidental, né? Quando ele vê. Eles adoram, cara. Adoram. No trem, tu tá no trem, nossa, eles vêm, te dão fruta, te dão doce, porque para eles é assim. E vários outros países também que tem lugares turísticos, mas que a gente foi para outras zonas assim, e tu sente a diferença. Tu te afasta dos centros urbanos ali, já muda totalmente o tratamento. Então a gente já percebe que o turismo em massa já vai trazendo assim essas coisas negativas, né? E aí quando começa a crescer esse movimento de pessoas, tipo, tudo pelo take, né? Aí, cara, aí é isso, a gente já passou por várias situações agora, mais recentemente, de lugares, pessoas que não deixam filmar, não gostam, ou já tem lá a placa dizendo para não filmar. Hoje em dia já tá até comum isso, sabe? Supermercado, que era uma coisa comum, bem difícil de filmar supermercado hoje. Hoje é dificílimo. A maioria já tem placa, ou se não tem, tu tá filmando, alguém vem ali te dizer que não é para filmar. Infelizmente está comum isso. Você sabe que eu vou fazer uma pergunta que a gente já vai caminhando aí pro final, mas, né, dá pra gente desenrolar aí. Quais as principais transformações em vocês que vocês sentiram nesse período viajando?
putz, é difícil. E daí, cara, Nossa, Não, eu vou dar um exemplo para ajudar. Eu vou profundas. dar um exemplo para ajudar. Tem gente que é muito impaciente. E aí ele adquiriu uma certa paciência. Tem gente que é ansioso. Ele maneirou aquela ansiedade. Tem gente que tem uma tolerância menor. De repente desenvolveu mais a tolerância ou a paciência. É nesse sentido que eu fiz a pergunta. eu acho, assim, para mim, é a questão de aceitar não ter tanto controle sobre as coisas, sobre o futuro. Acho que esse é o principal, assim, né? Porque, pô, a gente teve que mudar toda a nossa vida, né? E abrir mão de certas coisas que a gente não tem mais. Hoje em dia a gente não tem mais uma casa, não tem mais um carro, não tem mais móveis, sabe? A gente abriu mão de várias coisas. E antigamente, por exemplo, quando a gente começou a viagem, eu sentia muita ansiedade, né? Porque eu também parei o meu negócio que eu tinha, né, para fazer isso. E muito pensando no futuro, né? Ai, né? No início era bem difícil lidar com isso. E hoje em dia, é mais assim, uma questão de abrir um. A gente aprendeu a não ter controle o tempo todo e aprender a ficar melhor com isso, sabe? Tá tudo bem não ter controle sobre o futuro, afinal, a gente não tem de qualquer forma, né? Mas a gente tem a tendência de querer controlar, querer estabilidade e achar que as coisas sempre não, quero que sempre seja tudo igual para não, né, que não aconteça nada errado, assim. Então, acho que lidar com essa questão de não ter o controle das coisas e é isso, e viver melhor com, assim, no presente, não, né, abrir um pouco mão, assim, desse controle no futuro e viver mais o presente. E também ver a beleza das pequenas coisas, porque como a gente falou, né, às vezes não é o passeio caro que vai te dar a melhor experiência ou aquilo. Então, a gente aprendeu também a ver as belezas das coisas mais simples, né? Valorizar o simples. Exatamente, porque às vezes tu vai estar num lugar e vai ter uma coisa incrível, só que outro não vai ter dinheiro para fazer, e tá tudo bem. Ou daqui a pouco tu vai fazer aquela coisa incrível, mas vai ser aquele momento ali na padaria que tu foi buscar o pão, que tu vai encontrar uma pessoa que vai te contar uma história, ou tu vai ver alguma coisa que vai te dar um insight. Então é isso, a gente não precisa estar sempre num lugar extraordinário, gastando rios de dinheiro para viver uma experiência boa, uma experiência transformadora que vai te trazer algo bom para tua vida. Não, isso tu pode viver em qualquer momento ali na esquina, sabe? Acho que é isso. Então, eu perguntei isso porque a gente se transforma em uma viagem de férias. Você imagina numa viagem de um tamanho da de vocês. Por isso que eu perguntei. E a gente vira outra pessoa. Ou pelo menos melhora bastante em alguns aspectos, né? É. A gente aprende também a viver com menos também, né? A gente E tá assim, vivendo há 3 anos só com a nossa mochila. eu sei que 3 anos ainda é um tempo curto, mas eu acho que dá pra perguntar, faria tudo de novo? Nossa, Nossa, sabe? sem dúvida nenhuma. Eu Né? sei, a gente tem consciência de que a volta vai ser difícil, vai ter uma adaptação. Eu também tenho uma questão profissional, né, que eu vou ter que correr atrás. E talvez em alguns momentos hoje eu já penso, apesar de tudo que eu falei de não ter controle do futuro, mas hoje eu já penso que eu sei que vai ser difícil, mas é isso. Mas assim, É normal, todo mundo tem que recomeçar em algum momento, todo mundo pode ser demitido a qualquer momento e vai ter que recomeçar. E é isso, faz parte. Faz parte E faz parte, se eu conseguir uma vez, eu vou conseguir de novo. Era muito isso que eu pensava em relação ao dinheiro e as coisas, né? Nossa, a gente conquistou uma vez, a gente vai conquistar de novo, e eu vou te sabe? E é falar, vou falar para vocês, o que vocês estão vivendo, ninguém tira mais. É, Não, com certeza. Ninguém tira mais. E você vai recomeçar alegre de ter feito o que vocês fizeram. exatamente. Assim, você fala, ah, não, eu tô passando essa dificuldade aqui pontual, mas, meu, foi em nome de um negócio muito maior. A bagagem ninguém tira, né? Ninguém Não, A tira. bagagem. a gente Que é o que a nunca. gente volta no início da conversa das coisas que não tem preço. Exato. Entendeu? É isso aí. Né? Agora a Gente, gente já tá numa fase assim que tá mais próximo do retorno, o dinheiro já tá acabando, não, mas mas a dinheiro. gente tá Mas, tranquilo com a nossa decisão, é isso aí. não, mas assim, vocês vão ver que vocês vão voltar, ficar Coisas pouquinho e ir incríveis. embora de novo. É. Tomara. Né? Então, assim, porque a viajar, e assim, da forma que vocês fazem, então, viajar é meio que depois que o bicho picou, não dá mais. É Não tem viciante. como você.
Não, aí você vai fazer, nem que seja viagem curta, mas você vai fazer. Com certeza. Parar. E essa ideia da Dani de escrever o livro, eu acho que você tem que levar adiante. Porque pensa o tanto de história que vocês têm aí para contar. Sim. Tem muita história. E assim, nós estamos falando aqui há 45 minutos, olha o tanto de coisa que a gente já falou. Né? E se cada experiência... Eu acredito que essa coisa do livro é diferente do YouTube, né? No YouTube tu vai mostrar ali coisas mais superficiais. O livro da gente já consegue, sabe, falar mais, se expressar mais, se abrir mais. E coloca mais. você ali, né? Você coloca você naquelas palavras. Né? Exato. Gente, obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês. Se vierem pro Brasil, me chame pra gente falar ao vivo, porque eu sei que todo voo para em São Paulo, tá? Não adianta. Não adianta. Todo voo internacional para em São Paulo. Né? Pode deixar. E aí eu acho que o papo ao vivo vai ser muito legal. Eu queria agradecer o tempo de vocês, tá? Nós que agradecemos o convite. E como daqui a um tempo eu vou chamar de novo, porque vai ter mais história, né? Sempre tem mais história para contar. Tá bom, gente. Obrigado, viu? Obrigada. Gente, a gente encerra hoje esse episódio com o oferecimento do Hospital São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Might. Muito obrigado.